Olá, olá! Vamos de novo com mais um Fala Mercado aqui do nosso Coletiva.tv. As últimas coberturas jornalísticas de tragédia foram marcadas por muitos profissionais de imprensa não contendo a sua emoção. Então a gente quer conversar aqui para saber o seguinte: essa postura compromete a prática jornalística? E para falar sobre isso, hoje eu tenho aqui comigo Flávio Ilha, jornalista, escritor e empreendedor, né, da Diadorim. E do meu lado, Luan Pires, jornalista, hoje atua com planejamento publicitário, né, Luan? E aí eles vão conversar, eu vou, e tem eu, né? Como sempre, fazendo as minhas interferências aqui. E o assunto, ele é delicado, mas é extremamente importante e também foi muito suscitado, né, na nossa equipe aqui pelos últimos acontecimentos, né? Claro, a gente pode falar de outros, acidente da TAM, Boate Kiss, que estava em voga bastante agora em função dos 10 anos, e mais recentemente o ataque à creche de Blumenau, a creche não, a escola de educação infantil em Blumenau. No contraponto, recentemente saiu uma matéria sobre. Era alguma data, agora eu não vou lembrar, tá, gente? Mas era alguma data específica da morte dos Mamonas Assassinas. Em que a repórter que deu o furo, que era uma repórter da Globo, ela conta que ela entrou com a equipe, né, lá onde acharam os destroços do avião, e que ela estava muito mexida, muito abalada, a cena era muito impactante, e ela tinha o compromisso de se manter naquele jornalismo mais engessadinho, mais quadradinho, que para ela aquilo foi muito difícil. Então agora sim, Lu, é tudo contigo. Então já pegando o gancho do que a gente está falando, né, acho que primeiro uma honra estar nesta mesa com vocês. Que bom. É engraçado como, o jornalismo, a partir do momento que ele se tornou um produto a ser consumido, tem muito nessa questão dele ser vendido e ser apreciado quanto experiência, né, muitos chamam de entretenimento. Ao mesmo tempo tem aquela questão da objetividade, de tu passar os fatos, de obviamente tentar o mais possível ser objetivo, e nesse meio do caminho estão os jornalistas, né, tentando cobrir as situações que são emocionais. Então queria saber de ti primeiramente, qual é o meio termo, qual é o caminho? É a gente tentar ser o mais objetivo possível? É a gente entender que sim, estamos lidando com uma situação diferente, que exige um comportamento diferente? Tu que tem aí uma série de Vasta uma vasta experiência. experiência nesse São sentido. quase 4 décadas de experiência no mercado, né? Acho que é bom salientar isso. Então tem muito para contar. O jornalismo sempre foi um produto, né? Desde que foram criadas as primeiras agências de informação lá no final do século XIX, né, começaram a suprir o mercado, né, de commodities da época, o mercado de produtos industrializados da época começou a suprir de informações, ele virou um produto, né? E como produto ele precisa ter uma relação comercial com um consumidor, né? Toda a relação de consumo pressupõe um consumidor e um produto para ser consumido. Então esse é um pressuposto básico, sempre foi um produto. Nós jornalistas, sempre estivemos expostos a fazer parte de um produto informativo, a notícia. No caso do jornalismo objetivo, a notícia. No caso do jornalismo mais moderno, o Por entretenimento, assim dizer. o infotenimento, né? Então, assim, é uma questão que é das novas gerações, dos jornalistas, não é da minha geração, né? A minha geração nunca teve essa questão em pauta, a gente sempre se pautou pela informação, basicamente, pela informação, apesar de muitos veículos jornalísticos já na minha época tenderem um pouco, não necessariamente para o entretenimento, mas para o fornecimento de um serviço um pouco menos sisudo do que o jornalismo só meramente objetivo, né? Mas não com essa performance de hoje, né? A performance de hoje, a gente estava falando um pouco no bastidor sobre isso, muitas vezes pressupõe um repórter, menos repórter e mais ator, menos repórter e mais representando um tipo de discurso que não necessariamente é o discurso da informação.
qual é o segredo para equilibrar uma coisa e outra? É Eu a acho que pergunta de milhões. eu acho que ninguém descobriu Todos ainda, né? estamos Porque tentando. a gente vê, a gente observa, a gente que consome jornalismo. Eu já não estou mais tanto no mercado jornalístico, mas eu consumo muito jornalismo. Eu estou sempre assistindo, ouvindo rádio e assistindo programas de TV e lendo jornal sempre que posso. Acho que não se tem esse equilíbrio ainda, né? A gente vê muitas aberrações. Eu, pelo menos, vejo muitas aberrações, muitas coisas descabidas, né? Muitas práticas descabidas. E, ao mesmo tempo, muitos veículos que não conseguem se modernizar também, né? Então, também não adianta tu ficar preso a um jornalismo dos anos 60, dos anos 70, porque o público mudou, a oferta de fontes de informação mudou, os veículos têm que acompanhar isso. Acho que a gente não chegou nesse equilíbrio ainda. Acho que é muito cedo para isso. Até tu falando um pouco de meios, a gente olhar com a profissão da internet, do digital e como o jornalismo tenta se adaptar a esse meio, acho que como tu falou, a gente não chegou ainda nesse caminho certo, mas a internet e as redes sociais, que também são divulgadoras de notícias, independente da qualidade ou do portal, enfim, elas acabam maximizando as formas de divulgar, só que rede social é um local, e aí vou puxar um pouco do meu publicitário, é um local de gente para gente. É um local que as pessoas estão para ver gente. Mesmo quando elas veem notícias, elas querem ver gente, elas querem ver os jornalistas, elas querem ver os bastidores, Não elas à querem... toa o Twitter é a casa do jornalista hoje em dia, né? Exatamente. Então, o quanto também a vulnerabilidade não forçada, mas acho que a humanização. O jornalista sempre foi humano, né? É meio estranho dizer. Jornalismo, sim. O Jornalista, talvez não. talvez, exatamente. A humanização do jornalista quanto pessoa que vai atrás da pauta, e eu acho que isso as redes sociais acabaram fomentando pela própria dinâmica delas, né? Eu não sei, porque também é um jornalismo descritivo, mas é totalmente diferente de um jornalismo impresso, né? Mas eu acho que a rede social, eu concordo com isso, acho que o jornalista está ali como uma pessoa física, né? Não como uma pessoa jurídica, não como membro de uma equipe, ele está ali também como pessoa física. No Twitter, né, a gente segue essas personalidades, as celebridades do jornalismo, e eles estão ali mostrando a vida deles e tal, dando opinião sobre fatos jornalísticos, né, se emocionando, comentando notícias e tal. Tudo bem, isso, as redes proporcionam isso e humanizam, de certa forma, a pessoa física do jornalista. Mas eu acho que ela cria um outro fenômeno também, que é a ascensão desse jornalista, Não profissional. desse jornalista cotidiano, entende? Todo mundo que tem a sua página no Facebook, no Instagram, no Twitter, né, nessas plataformas que estão proliferando aí, ele se acha um difusor de notícia, de informação ou de opinião. Então, cada um tem o seu editorial, cada um tem a sua página. E isso é muito não grave no sentido de que isso deve ser combatido, não nesse sentido, mas isso é muito grave porque transforma o jornalismo, em primeiro lugar, numa atividade vulnerável, né? Qualquer pessoa se acha no direito de dar lições ao jornalismo, que é uma técnica que tem critérios de apuração, que tem uma ética, principalmente, tem uma ética muito, muito severa que precisa ser respeitada e que muitos jornalistas nem conhecem essa ética, que dirá pessoas comuns que não estão afeitas à prática do jornalismo, né? Então, assim, tem muito que respeitar essa ética, tem muito essa vulgarização da informação, como se qualquer coisa fosse informação, principalmente sem ética, tu divulga qualquer... E a rede social repercute isso de forma planetária, mais latente, né? Se a pessoa tem um número razoável de seguidores, que hoje aí se avalia em 15 mil, 20 mil seguidores, já é um número razoável, essa notícia, entre aspas, que muitas vezes não é notícia, prolifera de uma forma que pode sim ser nociva, né? Perigosa, no mínimo. Perigosa, Que nociva, influencia, né? que influencia as pessoas. Talvez a gente esteja fugindo um pouco do tema, que é a Tem problema, isso aí. humanização do jornalista, né? Mas eu acho que o jornalista também acaba se preocupando com isso, com acompanhar essa tendência de estar presente nas redes sociais e de
difundir o mais rápido possível a informação que está coletando e muitas vezes acaba não coletando bem essa informação em nome de uma rapidez, de um tempo real, de uma instantaneidade e acaba cometendo deslizes éticos e depois tem que corrigir a informação. Isso também é uma forma de humanização desse jornalista, porque o jornalista também erra. Lógico. Erra muito. E desde que o jornalismo desde que o mundo é mundo, desde que o jornalismo é Exato. jornalismo. Erra muito. E São não há falhos, né? problema nenhum em admitir que errou. Agora, depende do erro que cometeu. Desculpe me estender, mas assim, é só para lembrar de um fato que aconteceu há mais ou menos 40 anos, 30 e alguma coisa, que é o caso da escola base em São Paulo, né? Que é um dos clássico. primeiros casos de fake news, de informação falsa e tal, cometida por jornalistas, que gerou um documentário agora da Globoplay, com meia-culpa, assim, corajoso, do repórter, do Valmir Salaro, que foi um dos principais difusores daquela informação falsa, do erro que ele cometeu, do erro que destruiu vidas e que acabou resultando num erro judicial bastante grave, né? Isso também é a humanização do jornalista, né? Ele errou quase 40 anos atrás, durante todo esse tempo ele passou calado e depois de 40 anos ele veio a público fazer um meia-culpa num documentário extremamente corajoso, dizendo que ele tinha errado, que ele tinha sido humano, que ele tinha errado e que isso acontece no jornalismo, que ele não mediu as consequências daquilo que ele tinha feito. Claro que há erros e há erros. Há erros que destroem vidas e há erros que não destroem vidas. A gente tem que se equilibrar nesse meio termo. Até refalando um pouco o que tu falou, nesse sentido de que sempre quando tu tenta alguma coisa nova ou se adapta a um novo contexto, precisa dominar o antigo, né? Então, não adianta tu tentar fazer um jornalismo ou ser um jornalista mais humanizado se tu não entende dos pressupostos da objetividade, do fazer jornalístico. Primeiro tu tem que saber o trilho para depois desviar quando for preciso, né? Sim. E aí dentro dessa pergunta, porque eu acho que eu trouxe porque há uma demanda das pessoas quererem ver o jornalista humano, mas não necessariamente jornalista humano, a gente atrela muito literalmente a tragédia, a pessoa que se emociona, mas não necessariamente, às vezes, o jornalista está chorando, não necessariamente é um jornalista humano, ele pode ser humano sem estar chorando uma matéria, né? Ele pode trazer um olhar diferente para o personagem, ele pode... Queria que tu também falasse um pouco disso, né? Que acho que há um pouco dessa questão, não é só, a gente não está falando que só há jornalistas que choram e por isso são jornalistas que são humanos, a gente está falando de jornalistas que às vezes, por alguma coisa, eles acabam se envolvendo com a pauta, né? O quanto isso há um limite, o quanto não há um limite. Eu acho interessante, inclusive, vou fazer aqui uma das primeiras interferências, mas a gente já conversou bastante, né, Flávio, sobre a cobertura da Botkiss, em outras ocasiões, desde a época da cobertura, que a gente também acompanha o teu trabalho nessa cobertura, e eu acho que tem muito isso da humanização, né? O Flávio esteve lá em Santa Maria, foram 2 semanas, né, Flávio? 20 dias, algo assim. Quase um mês, e depois eu voltei. Com os aniversários, né? Deus, parece horrível, mas os aniversários da tragédia, enfim. Eu acho que é importante isso, porque não é a questão do choro, né? Mas é também a questão da empatia, do respeito, do momento da abordagem. Tudo isso é a humanização do jornalista, né? Eu acho que é isso que é importante, assim, né? Claro que tem toda a questão do envolvimento emocional, principalmente com pautas difíceis, né? Que envolvem tragédia, que envolvem a vida das pessoas, mas também tem uma noção do que representa o jornalismo na vida das pessoas, o que representa a informação. E talvez, eu não conheço muito bem as novas gerações, mas talvez elas estejam se desligando um pouco dessa característica primaz, assim, do jornalismo, né? O jornalismo, ele está ali para defender causas, né? Defender causas. Tu tem que assumir determinadas posturas. Tu tem que... Essa subjetividade ou essa neutralidade do jornalismo sempre foi uma farsa das empresas para cobrar dos jornalistas que não se envolvessem, né, com política partidária ou com qualquer discurso ideológico de qualquer natureza. Claro que jornalistas não devem, no exercício da profissão, se envolver com política partidária, mas o jornalismo é uma atividade política, sempre foi e sempre vai ser.
Então, compreender que é uma atividade política e, nesse sentido, tem que gerar empatia, a palavra que a Márcia usou está perfeita ali nesse caso, tem que gerar empatia, isso é a humanização do jornalista. Não necessariamente expressa numa lágrima ou numa cabeça de vídeo assim absolutamente emotiva, né? Ele pode ser objetivo nessa transmissão da informação, mas a qualidade da informação envolvida com aquele fato que está acontecendo, vamos falar do incêndio da Kiss, né? Onde há uma visível impunidade de agentes públicos e de agentes privados no episódio. O jornalista que não assume a defesa dessa punibilidade ou dessa resolução do caso, ele está sendo desumano jornalisticamente. Perfeito, perfeito. É isso aí. A gente também conversava um pouco nos bastidores, né? E eu sei que o Lua também tem perguntas sobre isso, mas o quanto hoje também as pessoas querem muito, e ele já falou um pouco saber desse lado humano do jornalista, né? E por isso no início eu fiz aquele paralelo com a repórter da Globo na época da morte dos Mamonas Assassinas, porque naquela época talvez o jornalista fosse visto mais como uma máquina de reportar, né? Apenas uma máquina noticiosa e menos um ser humano ali, que também é difícil achar as palavras e respeitar, saber o que é notícia e o que não é, em que momento tu entra, como é que tu aborda. Será que, me veio agora, será que a questão do padrão de qualidade, principalmente quando a gente fala Globo em cobertura, acaba. Se nós temos um padrão de qualidade, na reportagem você tem que estar de um jeito sério, você não pode se influenciar, digo, emocionalmente, você não pode sair do roteiro. Eu acho que isso era muito de um jornalismo de manter o padrão a qualquer custo, manter as regras a qualquer custo. E acho que se foi vendo, e acho que, né, nada é por acaso, muito da audiência, que manter esse padrão talvez afaste um pouco as pessoas, né? Sim, sim, afasta esse público consumidor de notícia. Ele mudou ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, né? Mudou. Por exemplo, jovens, né? Não veem mais televisão, não se informam mais pelo Jornal Nacional, pelo Jornal da Record, pelo O Jornal do jornal impresso, SBT. então, não O jornal impresso existe, também não né, para existe. eles. Então, assim, as empresas estão desesperadamente tentando manter ou tentando ampliar esse público com as formas que elas têm disponíveis, com uma linguagem mais vulgar, entre aspas, não vulgar, né, mas mais popular, né? Por exemplo, há 20 anos atrás, tu imaginaria um jornalista dizendo: pois é, eu estava aqui na rua, eu Perfeito. estava, É. eu fui, eu estava, tu foi. Não, Uhum. eles tinham que falar dentro de um padrão gramatical correto, com uma postura de A gravata, própria bancada, né, própria Flávio? bancada, Era aquela aquela coisa coisa. discreta, conservadora e tal. Bom, isso praticamente não existe mais. Gente, preciso lembrar, então, a nossa parceira aqui do programa, a Vero Cartões. Vero tem taxas sob medida e máquina grátis. Vero cabe no seu bolso. Vero é mais negócio. Peça sua proposta. Para quem nos acompanha pelo YouTube e chegou até aqui, lembrem de compartilhar, comentar, curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para saber sempre que tem conteúdo novo. Gente, a gente tem aqui no programa um momento que a gente chama de pergunta da produção, né? Porque atrás destas câmeras tem outra equipe, né? Outra equipe não, tem a nossa equipe, tem jornalistas que também nos acompanham. E se a gente deixar, eles fazem todas as perguntas do programa, certo? Mas vamos lá. Eu vou ler uma aqui, então, para interromper a entrevista do Luan, que diz o seguinte, e eu até já sei um pouco da resposta, porque, como eu comentei, eu acompanho o Flávio, inclusive na Botkiss, né? Flávio, entrevista com familiares de vítimas, logo após o fato, imagens de velório, até onde se vai? Qual é o limite que a gente falava dessa empatia, desse respeito? Eu até estava me lembrando aqui quando a gente conversava sobre a Kiss, né? Alguns jornalistas, eu entre eles, conseguiram entrar no ginásio. Logo que os corpos começaram a chegar, conseguiram entrar no ginásio lá para ver como é que estava a movimentação. É nosso dever como repórteres, né?
buscar o fato, para reportar o fato para as pessoas comuns que Sim, para estão interessadas contextualizar. naquilo, né? E a gente acessou aquilo ali. Era uma imagem horrorosa, né? Lamentável, dramática demais. Mas do ponto de vista jornalístico, né? Eu não me lembro de nenhuma imagem daquele momento ter vazado ou ter assim percorrido o mundo como uma coisa assim, vejam bem, olha só a situação dos nossos filhos, dos Tu acha nossos. que houve mais Eu cuidado, acho que mas... houve cuidado nas pessoas que conseguiram entrar ali, eu acho que houve cuidado. E acho que houve cuidado, nós estamos falando de 10 anos atrás, porque não havia tanta pressão assim por notícias sensacionais. Eu acho que o mercado era um pouco diferente 10 anos atrás. Não tinha essa pressão tão grande das redes sociais, né? Porque se um repórter entra ali com um celular, com um smartphone, né, e faz uma foto e coloca no seu Instagram, e coloca no seu Facebook e tal, aquilo Já era. viralizaria de uma forma absurda, né? Nós não vivíamos esse momento, vivíamos muito pouco, estava muito incipiente ainda. Nós estamos falando de 2013, era muito incipiente ainda a questão das redes sociais, né? Facebook tinha 2, 3 anos, não era tão proliferado. O Instagram nem existia, então, assim, era um pouco diferente. Mas também eu acho que os repórteres que foram lá cobrir eram todos eles, ou a maioria pelo menos, muito conscientes do papel que estavam desempenhando e da tragédia que estavam cobrindo, Sim. né? Como entrevistar essas pessoas com o máximo respeito possível, sabe? Com o máximo respeito possível, tendo empatia, mostrando solidariedade, né? Mostrando explicitamente a solidariedade, assumindo a crítica ao sistema, né? Incorporando a pauta dessas famílias que perderam seus parentes, seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, incorporando essa pauta e transformando essa pauta numa reivindicação humana. Eu acho que fazendo isso, né? E basicamente se solidarizando com essas famílias. Foi o que a gente tentou, o grupo de repórteres que estava lá o tempo todo foi o que tentou fazer. Sempre mostrando empatia com elas, sempre assumindo de que lado estava, né? Assumindo de que lado estava, né? Do lado da justiça, do lado da, 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 da punição de quem deveria ser punido, da responsabilização dos culpados, assumindo esse lado e respeitando, na medida do possível, o luto dessas famílias. Eu acho que a receita é essa. Eu tenho uma curiosidade, vou fazer uma interferência de novo, mas... Eu deixo. Obrigada, Luan. Nem é teu, né? Nem é teu espaço, não é mesmo? Esses dias me disseram, o programa é teu, tu faz o que tu quiser. Mas assim, Flávio, a gente também falava um pouco isso nos bastidores, né? Que a tua experiência maior enquanto repórter é no impresso, né? E a emoção do impresso... Mas o impresso, ele permite essa humanização de uma forma muito diferente do rádio, da TV, por exemplo, e das redes sociais nem se fala. Já teve algum momento, assim, de tu não ter conseguido seguir uma entrevista por conta dessa humanização, por conta de, né, de sei lá, embargou, Não, de seguir, sei lá, não. embrulhou o estômago? Não, embrulhar o estômago muitas vezes, com certeza. Mas a gente segue, né? Tá, vai até o final. Já chorei em entrevistas, já chorei depois de entrevistas, chorei escrevendo matérias, tá? Tudo bem. Mas o trabalho continua sendo feito, até por uma questão de respeito às pessoas que a gente entrevista, né? Eu acho que seria desrespeitoso ou antiético da minha parte interromper uma entrevista na medida em que eu me sentisse mal e não conseguisse fazer o meu trabalho, porque o meu trabalho é importante para aquela pessoa, né? Eu estou levando adiante uma informação que pode ajudá-la, eu estou levando adiante uma informação que pode fazer justiça para aquela família, para aquele personagem que está sendo vítima de alguma situação cruel e tal. Então, assim, eu tenho que desenvolver meu trabalho, eu tenho que levar ele até o fim, mesmo que aquilo me afete profundamente, como várias vezes, muitas vezes me afetou, principalmente no caso da Boate Kiss. Foram vários dias lá, convivendo com famílias, entrevistando, acompanhando velórios, acompanhando depoimentos na justiça, acompanhando, né,
manifestações A gente fala da públicas. Botkiss porque está mais latente na Sim, nossa memória, mas você deve foi ter uma passado. cobertura muito grande, claro. Foi. Claro, Continua foi uma sendo, cobertura inclusive, muito né? grande. Sim. Mas é isso, eu acho que muitas vezes isso já me aconteceu, mas não a ponto de interromper o meu trabalho, porque eu acho que não deve interromper o trabalho. A gente deve ter resiliência suficiente para levar até o fim o nosso trabalho, como o trabalho de um médico, né? Tu está tendo que socorrer alguém, bom, tu vai socorrer. Não quero É que comparar eu o acho que talvez trabalho se tu... jornalístico com a não, medicina, claro, evidentemente, né? claro. Mas tu vai até o fim, o médico não pode E se... talvez tu parar essa entrevista, enfim, porque não tem condições, tu tá te colocando em prioridade, né? E não aquele Exato, serviço e que não tá aquele prestando, serviço que né? está prestando. O médico não pode interromper um atendimento para salvar uma pessoa porque ele se sente Sim. mal Inseguro, com aquilo, inseguro ou afetado pela situação que ele está vivendo. Ele tem que ir até o fim. Não querendo comparar uma profissão com a outra, Sim, mas o mas jornalista também há tem um que ir até o fim. paralelo, né? Há um paralelo entre as duas atividades, né? Nesse caso. Eu lembro que eu uma vez ouvi um depoimento, enfim, numa palestra, de um jornalista que cobriu aquelas enchentes em Palhoças, lembra? Tiveram várias, na verdade, Sim, infelizmente. todos os anos Todos os quase anos, tem. quase todos os janeiros ali, fevereiros, Sim. né? Mas teve uma que foi bem emblemática, isso deve fazer uns 15 anos, talvez. E ele disse que ele, em algum momento, ele parou de fazer a sua cobertura, era pra rádio na época, pra ajudar. Pra ajudar, porque ele disse que ele foi, se não me engano, era um asilo que estava começando a subir e tinham idosos cadeirantes, oxigênio, enfim, e que ele parou a sua cobertura e deixou, então, essa humanização, né? O lado humano, ele estava ali como mais braços para ajudar, A Sônia né? Bride foi muito criticada há pouco tempo, né, quando ela carregou um bebê Yanomami no colo na desocupação da terra indígena, né, pela Polícia Federal, pelo Exército, retirando garimpeiros e tal. Ela foi muito criticada porque ela foi gravada carregando uma criança indígena até o helicóptero, né, como se ela não tivesse o direito de participar, de ter empatia com aquela situação. É o que a gente estava falando aqui, né? O repórter tem todo o direito de fazer isso, tem todo o direito de fazer, desde que isso, né, não se torne... Claro, nesse caso ele precisava ajudar e tudo bem, eu acho que é uma decisão de momento ali, depende muito da gravidade da situação. Bom, eu vou escolher salvar uma vida ou fotografar um acidente, né? Esse dilema é muito... A gente teve um caso assim de uma mãe que o filho caiu num rio, num lago, e o fotógrafo gravou toda a sequência dela entrando, salvando a criança e não ajudou, e aí gerou essa questão. E até, pegando o gancho, até produção e eu estamos alinhados, porque eu ia perguntar algo parecido. Ótimo, adoro. Que era pegar um pouco dessa questão do... Eu acho que a empatia, ela ajuda tu não criar o sensacionalismo que tu estava dizendo, né? E a minha pergunta era isso. Quando tu tá lá em alguma situação, tu tem poucos segundos para entender até onde tu vai, até onde tu não vai, até onde tu tá sendo sensacionalista, até onde tu não tá. Eu sei que a empatia é o guia, mas teve alguma situação que, tipo, que tu parou e pensou, não, isso é demais, vou fazer desse jeito, vou fazer isso para não gerar um possível sensacionalismo, alguma coisa assim, porque são decisões rápidas que tu tem que tomar, né, nesses momentos. Não, eu acho que não. Eu não me lembro assim, de ter ocorrido alguma coisa, né, nesse sentido, assim, de ter que escolher entre uma cobertura e outra. Mas eu acho que é um dilema que a gente... Eu não me lembro de estar numa situação tão extrema, assim, né, de salvar a vida de alguém, né? Mas é um dilema clássico do jornalismo, né? Assim, ou tu fotografa ou tu salva a vida da pessoa. É evidente que tu tem que salvar a vida da pessoa. Não, Pra mim não é uma um escolha dilema bem nenhum, fácil, É uma né? escolha muito É fácil. uma escolha muito fácil. Né? Mas, e eu acho que é mais fácil ainda hoje em dia, né? Talvez há 30 anos não fosse uma escolha tão fácil, né? Porque a gente tinha um paradigma muito diferente. A gente tinha uma empresa muito conservadora, uma empresa muito vinculada a princípios, né, de regras rígidas de cobertura, né, de o repórter nunca se envolver, então chama alguém, o repórter tem que chamar alguém apto a salvar uma vida e não salvar a vida e tal. Hoje não tem mais esse dilema, entende? Talvez há 30 anos tivesse, eu acho que sim. 30 anos eu acho que teria esse dilema. Hoje eu acho que não tem, o repórter está ali, ele é uma pessoa, ele tem que atuar para isso. Claro, repórteres que não têm
muito caráter, provavelmente vão optar por registrar aquilo, postar na sua rede social e faturar milhares de seguidores em poucas horas. Bom, mas isso tem em tudo que é profissão. Né, eu ia até complementar que, além do registro, o quanto de exposição ou de perguntas tu faz para aquela pessoa que está numa situação vulnerável, ou quanto tu expõe a casa, o ambiente ou não, sabe? A velha pergunta, né? A pessoa perdeu um ente e a pessoa vai lá e diz, como tu está te sentindo? Essa linha tênue, para mim, eu acho que é o mais difícil, porque tu tem que manter a objetividade jornalística, ao mesmo tempo tu tem que ter empatia também. Então, é um caminho que acho que a experiência é a grande aliada, né? Por isso que Eu acho que nesse são caso, bons. a receita é bem simples. É deixar a pessoa falar. A pessoa que tem que ter o lugar de fala dela na hora do repórter estar cobrindo esse tipo de pauta, sabe? Fazer o menos perguntas possível e deixar que a pessoa fale, abrir o microfone para que ela extravase, para que ela reclame, para que ela proteste, para que ela reivindique alguma coisa, para que ela grite, para que ela xingue. E o repórter não tem que fazer pergunta, ele tem que deixar com que ela fale. O repórter não é a estrela nesse momento. O repórter é só um instrumento de extravasamento de uma situação crítica. Se o editor depois quiser cortar, se o editor-chefe quiser tirar aquilo do ar, não botar no ar, problema do editor-chefe, problema do editor. O repórter que está lá na linha de frente tem que fazer isso, tem que abrir o microfone e dar voz para as pessoas fazerem o que quiserem, extravasarem a sua dor, a sua revolta da melhor maneira possível. Eu acho que é a receita mais sensata que se pode tomar. Eu vou fazer a segunda e última, tá? Por favor, produção. Pra gente, infelizmente, se encaminhar para o final. Mas acho interessante, porque apesar desse teu posicionamento até mais crítico, com algumas questões humanas, né, da humanização do jornalista, tu identifica pontos positivos nesse novo cenário em que o jornalista pode sim, como a gente já falou outras vezes, sendo legítimo, ele pode sim se emocionar, ele pode abraçar a fonte mesmo no ao vivo, que ele pode embargar a voz no rádio, Claro, que ele pode sim. daqui a pouco fazer uma matéria em primeira pessoa do quanto aquilo foi Sim. impactante para ele. Claro. Tem pontos muito positivos? positivo, acho que sim, acho que a gente falou aqui, né? Do fato dos jornalistas estarem integrados a um contexto social, superarem aquela representatividade que eles têm de uma empresa, de uma corporação, né? Eu sou mais do que isso, eu sou mais do que um empregado de uma corporação, eu sou uma pessoa, eu estou numa linha de frente, eu estou reportando fatos dramáticos, eu estou lidando com traumas, com dores. Então, assim, eu acho que isso é muito positivo, ele ocupar esse lugar, ele saber que ele ocupa esse lugar e ele poder fazer isso, né? E poder ter respaldo de algumas empresas para fazer isso sem comprometer o trabalho dele, sem comprometer a qualidade da informação. É claro que isso sempre tem uma linha entre a objetividade e entre o trabalho jornalístico e o sensacionalismo, né? A gente tem que cuidar isso, evidentemente. Ultrapassar essa linha é muito fácil, né? Ultrapassar essa linha pode ser muito fácil, né? Então, tu tem que estar sempre pensando no que tu... No tipo de informação que tu está oferecendo, sabe? No tipo não estou falando da informação objetiva, no tipo de contexto que tu está oferecendo para esse consumidor de notícias, né? Se tu está oferecendo um contexto onde tu está de forma indireta defendendo algum tipo de violência, justificando algum tipo de violência, alguma coisa assim, tu tem que recuar. Tu não pode cair nesse outro lado da cobertura jornalística, né? Que é defendendo justiciamento, defendendo algum tipo de violência social, violência coletiva, coisas desse tipo, né? Então, acho que tem que ter muito cuidado. Mas, sem dúvida, a humanização é um ponto extremamente positivo, tanto para o exercício da profissão... Não me entendam mal, não, né? Não me entendam mal. Desde que não seja encenada e desde que não tenha como fim objetivos obscuros ou econômicos ou objetivos obscuros, desde que não tenha como fim isso,
Eu acho que é bastante positivo, eu acho que é um avanço enorme para a profissão. Gente, precisamos chegar ao fim. Eu agradeço demais, demais. E eu sei que eu vou ser repetitiva, porque eu já falei isso em vários outros episódios. Mas é que botar jornalista para falar, né? Eu sei que aqui o protagonismo é do mercado. A gente poderia falar muito tempo sobre isso é um assunto muito inesgotável, né? A gente precisa acabar. Pauta tem uns montes. Aliás, procurar pauta a gente sabe fazer como ninguém, né? Muito obrigada. Eu vou deixar vocês se despedirem, senão a produção me xinga que eu não deixo. Mas muito obrigada por compartilharem isso com a gente. Não, e agradecer o convite, agradecer as trocas. Eu acho que a gente perdeu um pouco o espaço de trocas, enfim, com a função da pandemia e todo. E acho que resgatar esses momentos de troca enriquece todo mundo. Não é cada um pegar o que acha e sair para um lado, é pegar e conversar. Então, Perfeito. obrigado. É falar. Eu agradeço também o convite. É sempre bom falar de jornalismo, apesar de eu não estar militando mais tão diretamente assim, mas é uma paixão, né? É uma cachaça, como a gente diz, né? A gente não consegue se livrar dela, né? E é sempre bom Senão falar... seriam 40 anos, né, Flávio? É sempre bom falar dessas experiências e eu gosto muito do trabalho da coletiva e Obrigada. então, de parabéns. Obrigada. E para vocês que chegaram até o fim, encerramos aqui mais um Fala Mercado, onde o protagonismo é do mercado. Se gostou, compartilha, curte, te inscreve, joga pra galera, que essa mesa tá cada vez mais especial. Nos vemos no próximo episódio.